Shalom Hashem, Salaf, neste 25 de janeiro de 2022, terça-feira, vamos fazer um estudo em Romanos, Epístola de Paulo a Romanos, capítulo 5. Esta epístola e esse capítulo são muito importantes para você entender o Evangelho de Paulo e assim a pregação de Jesus e as escrituras proféticas. Então preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Vamos fazer uma oração antes. Senhor Deus, nos ajude a entender com o nosso pequeno intelecto as maravilhas insondáveis e inefáveis da vossa salvação, justificação, redenção, no Evangelho de Paulo que tu a ele revelaste, para que nós não sejamos confundidos, mas sejamos assistidos pelo teu Santo Espírito, que revela as coisas profundas do Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Justificado por mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O cristão, ele precisa da glória de Deus, ele espera a glória de Deus, porque ele vive da glória de Deus, do sopro da vida. A vida flui sobre nós da glória de Deus. E ele precisa também da redenção, que vem pela fé na atuação da graça do Espírito Santo, e nos dá esta convicção, esta firmeza, por intermédio, por mediação, por meio de nosso Senhor e Salvador, Redentor, Criador, Logos do Pai, Verbo do Pai, Jesus Cristo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz paciência, e a paciência, experiência. Então o cristão tem que entender que ele precisa passar por tribulações para que ele tenha paciência e experiência e esperança. Pois nós somos salvos pela esperança e a fé. A espera das coisas que não se vê. Esta é a fé. Ela anda junto à irmã da esperança. Mas essa esperança não é apenas intelectual, ela é emocional, ela é da alma, ela recebe o amor de Deus, é derramado em nosso coração, nossa alma, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Outorga foi uma autorização e uma autoridade que nos deu o Senhor Jesus Cristo, alcançado do Pai para nós que cremos nele. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, qual foi o motivo da nossa redenção e remissão da nossa culpa e dos nossos pecados? Foi a reconciliação com Deus, a paz com Deus. Enfim, cessou o dilúvio sobre a humanidade, cessou os genocídios que Deus mandou que Israel praticasse, cessou esta guerra genocida contra a humanidade, contra nós, porque foi aplacada a justiça, a ira divina, com a morte do Senhor para aqueles que creem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, porque até ao regime da lei havia pecado todo mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não
pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então Adão era a figura de Deus em Cristo. Cristo viria com pecado ou sem pecado. Eu creio que o destino da humanidade seria receber o Senhor Jesus e ficar com ele para sempre. Mas o Senhor Jesus teve que vir para redimir o homem caído pelo pecado mal, cuja fonte é o demônio, o anjo caído. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobre a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então Paulo aqui nos revela que Jesus, ele superabundou a graça de Deus operante pelo Espírito Santo para a nossa salvação. Não é como o pecado, que opera pelo espírito diabólico. Mas a graça de Deus por Jesus Cristo opera pelo próprio Deus, o Espírito Santo, expirado do Pai e do Filho Jesus Cristo, Yahvé e Jesus e Yeshua. Então, muito mais agora nós podemos ter firmeza na nossa salvação, pela efetividade da ação de Cristo. E repare aqui uma coisa muito importante, não se deixe confundir. Ser salvo em Cristo é viver pelo Espírito, é buscar o bem, a virtude e a orientação do Espírito a cada dia, a cada momento. Não é viver no mundo e levantar a mãozinha e dizer aceitei Jesus, agora posso pecar. Como tem um grande músico famoso que fez uma música dessa, tola. Isso não é salvação, isso não é evangelho de Paulo. Isso é mentira do diabo, tá? Então, é andar, ser servo do Espírito Santo da vida, do Espírito Santo da vida e libertar da escravidão do espírito da morte e do pecado, que é o diabo. E, com ele, todo o mundo de falsidade e mentira em que vivemos. Amém? E violência e imundície, que não entrarão no reino dos céus e não entrarão na Jerusalém celeste, porque de fora ficam os que praticam abominação e os que amam a mentira. Amém? Então, se você quer esse Jesus verdadeiro, esse evangelho de Paulo verdadeiro, a salvação, a vida no Espírito, faça oração. Me arrependo dos meus pecados, aceite o Senhor Jesus como meu Salvador e me proponho a viver segundo a vida do Espírito Santo em Cristo Jesus, na comunhão, na Eucaristia. Procure uma igreja cristã autêntica, uma cristã que segue o Espírito de Deus e segue a palavra e o verdadeiro evangelho de Paulo, a pregação de Jesus, as escrituras proféticas. Abençoe então você também, meu amigo, que já é cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso que nos falou Alfa, oferecimento do Ministério Igreja de Jesus para a sua edificação e salvação em Cristo. Hoje, 25 de janeiro de 2022, terça-feira. Paz e graça e luz do Senhor Jesus.